Olá, uma boa tarde para você. Hoje o TVU Notícias mostra a crise nas escolas particulares de ensino superior no Brasil. Por causa da redução dos incentivos do governo, a queda do número de novos alunos chega a 20%. Tem também as comemorações e a programação especial da Semana de Enfermagem na UFO. E ainda, dica de apresentação musical na cidade e uma história de solidariedade e amor com os animais abandonados que vale a pena conhecer. O TVU Notícias começa agora. Em comemoração ao Dia do Enfermeiro e do Auxiliar Técnico de Enfermagem, várias atividades foram promovidas na UFO. A programação contou com discussões, palestras e apresentações de trabalhos sobre os desafios para combater doenças. Pedro tem 21 anos e quando era ainda um adolescente teve dengue. Estudante do primeiro período do curso de Biologia da UFO, ainda lembra de como foram os dias que começou a se sentir mal. Os sintomas começaram com febre, dor de cabeça, dor nos músculos, dor no ouvido e comecei a ficar meio pálido, aí fui para o hospital e eles diagnosticaram que era dengue. Desde que teve a doença, Pedro já perdeu a conta de quantas pessoas do convívio dele passou pelo mesmo problema. Teve uma tia minha que teve, primos, vizinhos, muitas pessoas tiveram nessa época de surto. Esta e outras doenças foram temas de um evento que aconteceu na Universidade Federal de Uberlândia nesta semana. Estamos falando das atividades que fizeram parte da Semana da Enfermagem. O evento foi organizado pela Escola Técnica de Saúde da UFO. O tema central abordado foi o desafio para o combate às doenças emergentes. Nessa semana nós programamos abordagem acerca de dengue, zika, chikungunya e também acerca da H1N1. Então temos palestras acerca dessas doenças emergentes e reemergentes e vamos abordar também a questão do municipal. Então o pessoal da zoonose vai trabalhar trazendo o panorama municipal dessas doenças e também do H1N1 no município de Uberlândia. Elaine é estudante. Ela e um grupo de colegas participaram da Semana da Enfermagem, convidando alguns dos palestrantes. Nós convidamos a Priscila, que é agente de saúde da Secretaria de Zoonoses, para estar vindo dar uma palestra para nós com relação a como está o panorama uberlandense hoje relacionado a esse tipo de doença, com percentuais de doença, quantos casos houve, o que a Prefeitura Municipal está fazendo para estar fazendo o controle dessas doenças, campanhas. Então ela vem para trazer e, além disso, trazer informações técnicas sobre as 3 doenças também. Existiam 5.726 notificações de dengue, 5 casos de zika vírus e 12 de chikungunya. Mas segundo a palestrante convidada para falar sobre o tema durante o evento, uma morte foi cadastrada na última semana. Esse caso de óbito é o de um senhor, que foi atendido inicialmente na Wild Resort e posteriormente foi transferido para o HC e o óbito veio a acontecer no dia 7 de abril. Então a confirmação veio nesse último boletim epidemiológico. Então foi a nossa primeira baixa da cidade. O principal trabalho realizado é o de convidar a comunidade para participar da luta contra o vetor. A gente pede a colaboração e a gente acha que é um dever de todos, é um serviço da sociedade, não só nós, A gente conta com a ajuda da população. A crise econômica e a redução dos incentivos do governo em programas como o FIES e o ProUni atingiram as escolas particulares de ensino superior no Brasil. Dados de uma consultoria revelaram o tamanho da crise. Apenas nos últimos 2 anos, as faculdades perderam cerca de 500 mil novos alunos, uma redução de 20%. E o número de estudantes que abandonaram os cursos também aumentou. O sonho da Ellen era ser jornalista. Ela estava no caminho certo, já cursando o 6º período da faculdade, quando as coisas começaram a desandar. Fiquei desempregada, não tinha mais como pagar. Na época eu tinha um financiamento, eu perdi o meu financiamento e eu não pude dar continuidade no curso. Ela tentou não abrir mão do diploma, vendeu bombons na porta de uma igreja e arrumou trabalhos temporários, mas não deu mesmo. O jeito foi trancar o curso. É até meio frustrante, no 6º período, ter que trancar a faculdade para poder esperar um tempo, para poder resolver o problema e começar tudo de novo. Então, é complicado. Segundo o Ministério da Educação, em 2014, 1 milhão de estudantes concluíram o curso, enquanto 1.200.000 desistiram. Em Minas, a estimativa é que cerca de 58 mil alunos abandonem as faculdades privadas este ano. Veio agravar mais ainda a questão dos alunos dentro das faculdades e universidades, que foi a questão do FIES,
que ele foi reduzido a 50% devido ao corte por nota e também ao desestímulo que o governo criou com o FIES para cobrir os alunos, aumentando também os juros do próprio FIES. E para agravar mais ainda, a economia não só que vinha já ruim desde 2015, em 2016, ela realmente piorou muito mais e nisso aí houve uma queda muito acentuada do número de alunos, chegando até em algumas faculdades a 40% do número de alunos que ela tinha no ano passado. E aí vira um jogo de dominó. Com menos alunos nas faculdades, as turmas ficam menores. Com as turmas menores, menos professores. Resultado, demissões. Só este ano, cerca de 8.000 profissionais da educação privada devem perder o emprego. Isso deve ocorrer em todo o estado, mas a situação das faculdades do interior é ainda pior. Muitas ameaçam fechar as portas. O jeito é encontrar alternativas para segurar os alunos. Por exemplo, tem faculdade aí que o aluno podia fazer o vestibular e começar a pagar em abril, né? Então ele ganharia, no caso aí, na realidade, a mensalidade de março. Outros casos, a faculdade buscou o financiamento próprio, que na realidade é um financiamento feito por bancos particulares. Por último, ela tentaram adiar o início das aulas para tentar fazer vários vestibulares até o início de março para ver se preenchiam melhor as suas turmas. Essa especialista concorda que cada aluno que sai da faculdade acaba gerando impacto para muitas outras pessoas. Quando um aluno se evade, todos perdem. A sociedade perde, a universidade perde. Os impactos, eles não são visíveis e perceptíveis hoje. Vamos ainda ter daqui a uns anos resultados, infelizmente, muito ruins face a esse abandono de 1.400.000 alunos de escolas que abandonam as universidades. Agora vamos saber como fica o tempo amanhã, quinta-feira. E em Uberlândia o frio continua, a mínima prevista de 13 e a máxima não passa dos 27 graus. Céu parcialmente encoberto e sem chuva. Veja no mapa como fica a temperatura em outros municípios da região. Mínima de 13 e máxima de 27 graus também em Uberaba. A quinta-feira é de sol entre nuvens, mas não deve chover. Em Tuiutaba, a temperatura varia entre 15 e 29 graus e a previsão é de tempo nublado. Mínima de 15 e máxima de 24 graus em Indianópolis. A quinta-feira vai ser de sol entre poucas nuvens e sem chuva. Tempo firme também em Patos de Minas. Mínima de 13 e máxima de 26 graus. Nós já mostramos histórias de solidariedade aqui no TVU Notícias, algumas sobre pessoas que se unem para cuidar de animais abandonados. E agora nós vamos conhecer mais uma história dessas, de gente que faz o bem e serve de exemplo para todos nós. Ver este tipo de cena virou parte da realidade. A quantidade de animais abandonados na cidade pelos antigos donos é grande e eles estão por quase toda parte. Só em Uberlândia, de acordo com o Centro de Controle de Zoonoses, existem aproximadamente 90.000 cachorros, mas infelizmente não é possível determinar quantos vivem nas ruas. De olho nesses números, o município, em uma parceria com a Universidade Federal de Uberlândia, desenvolve um projeto de castração de animais domésticos e de rua. O procedimento é de graça e quem tiver interesse, basta procurar o Centro de Controle de Zoonoses por meio do telefone 034 3213 1470. Mas hoje nós vamos contar parte da história de um grupo que, ao invés de praticar o abandono, faz justamente o oposto, que é acolher, dar carinho, alimentação, tratamento médico. Lidiane, junto com algumas amigas, criaram um grupo na internet com a intenção de ajudar os animais. Eu resolvi montar o nosso grupo, que é o Liga das Patinhas, para ajudar, e o Liga dos Protetores para fazer essa ponte entre os protetores ou pessoas que precisam para fazer. Ela conta que o grupo tenta incentivar a adoção dos bichos acolhidos, mas quando os animais não encontram um lar, eles são acolhidos por elas. A gente posta muita ajuda sobre a adoção, que é muito importante, né? Porque hoje em dia são muitos animais que são abandonados na rua, seja filhotes, seja
cães mais velhos ou mesmo gatos. Todo dia tem algum abandonado na rua. Então, a gente sempre pede para as pessoas entrar em contato com a gente, mandar foto, a gente refaz aquela foto ali e coloca no Face, nas redes sociais em geral, para ajudar a compartilhar a adoção. Mas cuidar deles não é tarefa fácil quando o número é tão grande. Só aqui na casa da Lidiane, 14 cães e 9 gatos. Fora os animais que ficam na casa de outras amigas. Lidar com as despesas sempre causa uma grande preocupação. Tudo é pago, desde a consulta, até os exames, até os tratamentos. Então, assim, o que mais gera gastos para a gente é isso. Em termos de ração e tudo também, a gente tem muito gasto, porque são muitos animais. Renata é amiga da Lidiane, também faz parte do grupo. Hoje ela trouxe a Mel, essa cadelinha de 17 anos, no hospital veterinário da UFO. De uma hora para outra, a cadelinha perdeu o apetite e acabou chamando a atenção das cuidadoras. Até agora, elas já gastaram cerca de R$800 com a Mel no hospital. Além da Mel, são vários bichos que precisam de atendimento veterinário. Quando estão doentes, ainda surgem outras necessidades. Nós temos os gastos com remédio, internação, né, e comidas especiais, são rações especiais, porque assim, apesar de toda a idade, todo o tratamento que a gente tem com eles, quando eles adoecem, geralmente o gasto gira em torno de R$800, R$1.000, o mínimo que nós gastamos com um animal desse. E para continuar ajudando os animais recolhidos, elas precisam contar com a solidariedade das pessoas. A gente gasta com gasolina indo para o hospital, a gente gasta com ração, a gente gasta resgatando, que é o mais importante hoje em dia. A gente gasta com castração, gasta com tudo. Tudo tem um gasto, né? Então, assim, a gente pede ajuda mesmo, financeira, porque a gente é um grupo assim que não depende de governo, não depende de nada disso, né? A gente quer formar uma ONG, então assim vai ser importante para a nossa cidade ter essa ONG para ajudar, entendeu? Para contribuir é muito simples. Vocês podem ajudar pelos telefones 32 32 18 12, 9677 1013 e a gente também tem o Facebook, que é facebook.com Liga das Patinhas UD e o facebook.com Liga dos Protetores. Porém, o ato mais importante para ajudar os bichos continua sendo de não abandoná-los. Peço mesmo, em nome de todos os protetores animais de Uberlândia e região, que vocês tratem com muito amor e carinho e que jamais os abandonem, porque são seres assim únicos na vida da gente. Muito bonita a história e que ela sirva de exemplo e inspiração para todos nós. E o TV Notícias vai para um intervalo rapidinho e volta já já. Se na faixa alguém chegou, parou, parou. Se a mamãe disse alô, parou, parou. Acelerou, parou. E se tomou, parou, 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 parou. E aí, parou? Ué, só depende de você. Parou. Mostre pro papai e pra mamãe que consciência no trânsito não tem idade. Parada, impacto pela vida. Você já ouviu falar na prática do stalking? Esse é o assunto da nossa entrevista de hoje. A gente vai conversar sobre os stalkers, que traduzindo para o português são os perseguidores, os obcecados. A psicóloga Rosália Moreira está aqui comigo no estúdio para a gente conversar sobre esse assunto. Uma boa tarde para você, Rosália. Boa tarde, Daniela. Obrigada, viu, novamente pela presença aqui no TV Notícias. Obrigada, eu agradeço. Bom, o tema da entrevista veio de gancho de um caso, né, recente aí na mídia, de uma celebridade que sofreu tentativa de homicídio por pessoas com traços de stalker. Sim. Né? Explica pra gente como que funciona isso. Na verdade, me parece realmente um caso de um transtorno de stalker, porque assim, existem duas situações, né? O stalker ele é dividido em duas categorias. Ele pode ser psicótico e não psicótico. Nesse caso, ele me parece realmente um caso de psicótico, porque pelo que a gente viu depois, inclusive nas redes sociais, ele tinha essa distorção da realidade. Ele se sentia parte da vida dela, ele tinha ciúmes dela, ele se sentia atraído por ela. Então ele tinha esses delírios realmente, né? Porque existem aqueles outros casos, por exemplo, do stalker, que não tem essa perda da realidade nesse sentido, porque realmente ele teve uma situação com a pessoa, por exemplo, uma rejeição, né? Um ex-namorado, um término indesejado.
Então, no caso do stalker, quanto mais ele é rejeitado, negado, mais ele insiste? A pessoa acredita que tem um relacionamento com a outra sem nunca ter visto ela, por exemplo? Existe esse caso, né, que aí seria sim um psicótico, existe aquele que não, que ela teve uma situação e simplesmente não aceita. Na verdade, assim, sugere-se que o stalker ele tem uma personalidade frágil, tem essa questão da rejeição, pode ter uma depressão, é um tipo dependente de personalidade. Mas ele pode ser também essa questão que a gente estava falando de uma distorção da realidade, uma falta de senso crítico, daí até pensamentos persecutórios, que é aquela questão da perseguição mesmo, e delírios. Agora, pensamentos delirantes. É importante, né? Quando é que a família tem que perceber esses traços? Quais são esses traços de uma pessoa que pratica o stalking? Na verdade, assim, são comportamentos, o padrão de comportamento, ele é repetitivo, ele é persistente e ele é completamente invasivo. É mais fácil a gente perceber até pela queixa da vítima. Aquela questão da frequência, a intensidade é que vai nos dar dica do que realmente está acontecendo. Porque o que acontece, Daniela? Nem sempre esse comportamento ele é ilícito, ele é ilegal. Então ele pode ser confundido sim com uma demonstração de carinho, uma demonstração de amor, de atenção. Existe um debate da criminalização, né? Exatamente. E assim, é um fenômeno tão multifacetado que é difícil até a gente estar definindo, fazendo uma definição normativa e inclusive psicológica. Porque são várias nuances, vários transtornos. O esquizofrênico pode sim ser um stalker. Uma pessoa com qualquer outro tipo de transtorno de personalidade, de apego, que sofreu alguma frustração a essa perda, a maneira de não saber lidar com isso. Então, assim, quais seriam os grandes cuidados que a gente deveria ter? Assim, mais até em relação à queixa da vítima, como eu disse, né? A vítima começa a elaborar comportamentos evitativos. Então, assim, no caso desse que a gente viu de uma celebridade, por exemplo, o que ela começou a falar que a gente ouviu depois? Ela se lembrou que ela bloqueou essa pessoa na rede social. No caso de pessoas, ex-namorados, que começam, aí eles mudam o número de telefone, começam inclusive a mudar endereços, os caminhos que fazem no dia a dia, para evitar. E aí depois começa a procurar ajuda de profissionais, seja jurídico ou da saúde. É um pouco complexo, né? Até na nossa função aprofundar se é crime, se não é, realmente entender e dar dicas para quem nos assiste. Mas no caso de relacionamentos amorosos, por exemplo, um namorado, uma namorada ou um ex, no caso, que é muito ciumento, que persegue a pessoa, como diferenciar esse comportamento irracional de um stalker? É a persistência? Na verdade, assim, acaba que todos eles, dependendo dessa persistência, porque é uma vigilância exacerbada, né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, porque de qualquer forma, até pela nossa lei, seria aí sim uma questão de tirar a tranquilidade da pessoa, caberia sim, inclusive algumas punições. Né, até pela nossa lei. Mas agora, no sentido de se é um stalker ou não, é a questão realmente da frequência e da intensidade. De qualquer maneira, a pessoa, tanto a vítima ou os familiares do vigilante, devem procurar aí a questão do acompanhamento tanto psicológico quanto médico. Ainda falando dos traços do stalker, não aceita rejeição. Ele tem um problema com rejeição? Na verdade, nem seria só essa questão. O que é muito claro para ele é que é o seguinte, ele não percebe essa vigilância dele como algo invasivo demais. Ele não percebe como se ele estivesse molestando a pessoa. Ele, na verdade, ele não se preocupa se ele está sendo ilícito, se aquele contato não é desejável. Ele não se preocupa com isso. Falta sensatez. Exatamente. Falta essa questão que a gente estava falando do contato com a realidade. A interpretação da realidade é inadequada. Agora, o tratamento, como é que funciona, Rosália? A pessoa tem que procurar a ajuda de um psicólogo, a família tem que perceber e ajudar, né, no caso? O tratamento da vítima também, a gente tem que se preocupar com essa questão, porque a pessoa que sofre esse tipo de perseguição, né, ela também pode adquirir aí uma depressão, pode adquirir um estresse pós-traumático, e o tratamento ele é medicamentoso, e aí vai depender, a gente vai ter que saber em qual daquelas categorias que eu te falei. Se ele é psicótico, por exemplo, não tem cura, mas tem uma manutenção aí da situação do transtorno da pessoa, né? Então, assim, é um tratamento e um acompanhamento médico e psicoterápico. Ainda falando da prática do stalking, Rosália, você acredita que as redes sociais facilitaram esse tipo de prática?
Porque só você digitar o nome da pessoa está muito fácil, né? Sim, na verdade facilita essa tentativa dele de cuidado. Porque o stalker, na verdade, esse vigilante, ele tem habilidades incomparáveis de criar estratégias para estar entrando em contato, para manter esse contato com a pessoa. E as redes sociais facilitam muito isso. Com certeza. Vai ficar vigilante. Sim, exatamente. Né? Ativar a privacidade também, né, Rosália? São questões importantes. Que a gente tem que discutir claro. Também uma outra entrevista, né? Porque a gente não tem muito tempo. Com certeza. Mas fica a dica aí para quem nos assiste. Muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos aqui no TVU Notícias. Disponho sempre. E a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Não saia daí. A Faculdade de Engenharia Mecânica vem formar profissionais com conhecimento para desenvolver projetos com aplicações diretas na indústria, de forma analítica e crítica. Para isso, conta com sofisticado equipamento tecnológico e o apoio de diversas empresas. E é por isso que está entre os 5 melhores cursos do Brasil. Engenharia Mecânica da UFO. Excelência na graduação. Localizado ao lado da paróquia Divino Espírito Santo, o Museu de Arte Sacra tem um acervo que mostra a diversidade religiosa. Aproximadamente 300 peças já foram catalogadas e vale a pena conhecer. Imagens e objetos que mostram a diversidade religiosa. O Museu de Arte Sacra começou em 2009 através de um projeto de extensão e passou para uma nova sede em 2014. O Padre Rogério foi nomeado para essa igreja, Divino Espírito Santo do Cerrado, que já é também bem conhecida, e com esse propósito de organizar a vinda do Museu de Arte Sacra para cá. É um projeto antigo, né, que já tínhamos de trazer o museu para cá, mas que foi durante um tempo abandonado. Então a gente veio para cá e começamos a fazer esse processo de elaboração do mobiliário, de agrupamento do acervo, de desenvolver as tipologias de cada sala. Então foi um processo bem lento, bem trabalhoso, mas que a gente chegou num resultado assim muito positivo, né? As pessoas que têm visitado o museu têm se identificado muito com a exposição que nós montamos aqui. A exposição Memórias do Sagrado está no Museu de Arte Sacra desde 2015. São aproximadamente 115 peças. O acervo tem itens diocesanos e de cultura e religiosidades populares, além de itens doados pela população e artistas de várias cidades. Algumas peças são do final do século XVIII e XIX. O secretário do Museu de Arte Sacra e mestre em História pela UFO explica como é possível visitar o local. Ele está aberto à visitação segunda-feira, das 13 às 17, de terça a sexta-feira, das 8 às 11 e das 13 às 17 também. E pode agendar visitas nas escolas, as universidades, também pelo telefone. Quem se dedica à leitura sai na frente nos estudos, notas escolares e em concursos como o Enem. Em Divinópolis, no centro-oeste do estado, uma criança de 8 anos mostra que dividir esse hábito pode ser ainda mais interessante. Olha só. Era uma vez uma menina apaixonada pela leitura. Ficava horas e horas viajando nas histórias, nos contos, nos diversos personagens. Mas tinha um problema. Ela não estava satisfeita em apenas ler os livros e depois guardá-los. Foi aí que teve uma ideia que se tornou o sonho da sua vida: criar uma biblioteca em sua casa. Eis que o sonho de Gabriela se torna realidade e hoje ela tem a sua própria biblioteca. Mas não pense que para por aqui, ela quer mais. Que venha bastante gente, ler livro, pegar livro emprestado. Aí eu quero que venha mais gente. Para que tudo desse certo, a ajuda da mãe foi fundamental. Para Sandra, a filha é um exemplo. A Gabriela é uma criança muito saudável, muito feliz e é muito inteligente também. Então, ela é uma pessoa muito abençoada. Então, por isso que eu acho que ela quer ajudar as outras pessoas também. O pai também aprovou a ideia e sabe a importância da leitura na vida de uma pessoa. Hoje, a leitura é o principal.
principalmente das crianças hoje, que às vezes fica só em computador. Claro que precisa, mas a leitura eu acho que é o primordial. Para que a biblioteca tenha mais visibilidade, também foi criada uma página na internet. Lá, todas as novidades são postadas. Agora que Gabriela já tem a sua biblioteca funcionando, ela precisa de ajuda. E deixa um recado para quem gostou da ideia. Quem quiser doar, pode doar, que eu estou esperando o livro. Visite a página da biblioteca criada pela Gabriela. O endereço é facebook.com/bibliomundo da imaginação. E hoje, véspera de feriado, tem música de qualidade no Teatro Rondon Pacheco. É o projeto Violão Nosso de Cada Dia, que apresenta um convidado diferente por mês. Gislene Rodrigues tem os detalhes. Olá, Daniela. A apresentação acontece hoje no Teatro Rondon Pacheco, a partir das 8 horas da noite. E ao meu lado está o João Camareiro, que é violonista, e vai contar pra gente um pouco mais sobre esse evento. João, por que você decidiu participar desse projeto? Bom, eu decidi participar desse projeto porque é um projeto muito importante e muito agregador e enriquecedor da cultura brasileira, do violão. Procura trazer artistas de diversos caminhos, né, do violão, do mundo erudito, eu que sou do mundo um pouco mais popular e tal. E para mim é uma alegria e uma honra enorme participar desse projeto que já trouxe tanta gente importante, né? E qual a sua inspiração para escolher o estilo musical, principalmente da apresentação que o público vai poder conferir hoje? Bom, o meu repertório é basicamente baseado numa escola que eu venho, que é a Escola do Choro, né, que é uma música essencialmente brasileira, popular, e eu vou tocar bastante coisa que está nesse meu primeiro álbum solo que eu estou lançando agora, que tem músicas de João Pernambuco, coisas contemporâneas também do João Lira, Cristóvão Bastos, além de algumas peças autorais. Muito bom, então vamos conferir agora um pouco do seu trabalho, apresentar uma palhinha para a gente. Claro. Lembrando que a apresentação é hoje às 8 da noite. É com você, Daniela. Obrigada, Gislene, pela dica. E logo mais às 10 da noite tem UFO no Plural. Na edição de hoje, o jornalista Erivelton Rodrigues conversa com o professor e assessor administrativo da reitoria, Edmar Isaías de Melo, sobre os avanços e desafios do campus da UFO em Monte Carmelo. É daqui a pouquinho, às 10 da noite. E o TV Notícias de hoje termina aqui. Um bom feriado para você e uma boa tarde.